consegue. Várias mulheres... Ele deveria ter uma lábia boa também, né? Porque só Jesus. Porque, cara, foram muitas mulheres, Renato. Foram. Entendeu? Olha, tem a lábia, tem, mas eu acho que a dizer que a mulher só aceitou por conta da lábia, eu acho que é muito pouco. É diminuir, sabe? Eu acho, por exemplo, tem uma coisa incrível, que quando eu ainda estava escrevendo o livro Mentira, eu estava atualizando o boxe Mulheres Assassinas, que esses livros precisaram ser atualizados. E aí eu já estava lendo os processos do Maníaco do Parque. E eu sempre começo pelos primeiros depoimentos na fase de inquérito, porque é uma fase da investigação que ela é muito cristalina. Ela é muito... Porque quando ela chega no tribunal, ela já chega com teses de advogado de defesa. Então eles tentam construir uma narrativa que nem sempre é uma narrativa 100% real. Então sempre começo no inquérito. No inquérito, uma das primeiras perguntas que o delegado faz para ele é assim: desse jeito: Francisco, tu é um homem feio pra caralho. Que diabo você fazia pra levar mulheres pro parque? E aí ele fala o seguinte: olha, eu tenho um poder de identificar na rua mulheres que estão com a autoestima baixa. O delegado: que merda é essa? Como assim? Ele: elas sempre estão olhando pro chão e com os ombros arqueados. Na hora que eu li isso, eu ainda não eu estava na pré-pesquisa ainda, estava debruçado na atualização do box. Quando eu li isso, eu falei assim: nossa, que lorota da porra, que... Só que aí depois, quando eu fui mergulhar de verdade na pesquisa, eu descobri que isso era verdade. Ele realmente andava no meio da multidão, no ônibus, no metrô, no parque, nas ruas movimentadas, no centro da cidade, atrás desse tipo de vítima vulnerável. Por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos como ele tinha razão nesse argumento. Algumas mulheres ele pegou, ele arregimentou no centro de São Paulo, perto daqueles homem-placa, não sei se vocês lembram aqueles homem-placa... Sanduíche, né? Esse sanduíche que estava escrito assim na placa, estamos contratando. E aí ele ficava com panfleto. Se você tivesse precisando de emprego, tu ia lá, geralmente era para ser atendente no comércio, para ser vendedora. E aí a mulher pegava o panfleto do cara. Se a mulher pegou o panfleto do cara, ele já sabe que aquela mulher está precisando de grana. Né? É muito óbvio isso. E não, aí... eu pegava super por educação quando eu ia trabalhar no centro. Não, mas eles não ficavam distribuindo, eles ficavam parados com a placa. Não é aqueles que são agressivos que ficam te dando, eles ficavam parados. Você que vai pegar. Você que vai pegar. Entendi. Ele ficava lá... aquela plaquinha, tipo aquela vendo ouro. Exatamente. Era igual essa vendo ouro. Então, se você tem ouro para vender, você vai lá. Ele não vai abordar todo mundo na rua, porque ele não sabe se você tem ouro ou não. Ele não gasta o panfleto dele. E aí ele ficava lá. Se a mulher pegou uma lá, é óbvio que ela está desempregada. Né? Pelo menos quase óbvio. E aí ele vai e aborda a mulher. Diz: olha, eu sou representante da Avon, dos cosméticos. A gente está fazendo o catálogo do ano que vem. E a gente está precisando de modelos, porque agora a tendência são as mulheres comuns. E aí você quer R$300 o cachê. E a mulher fala: quero. Tipo, você está precisando de grana, elas falam isso. Estava com o aluguel atrasado. Um outro critério também, que é o perfil das vítimas, da maioria das vítimas, pelo menos, são mulheres que não... São mulheres que vieram de outros estados tentar a vida aqui em São Paulo. Então, por exemplo, eu conheci uma família de uma menina que veio do Nordeste para tentar a vida aqui, começou sendo empregada doméstica, sofria todo tipo de humilhação, dormia no emprego, só conseguia se mudar da casa se conseguisse outro emprego. Os pais eram analfabetos, não adiantava nem ela escrever carta, numa época que não tinha telefone celular como se tem hoje. E aí ele aborda uma mulher dessa, a mulher ela já está vulnerabilizada, fragilizada emocionalmente, é mais fácil. Com certeza. Você vê, por exemplo, os modus operandi dele se compara com o do João de Deus. Por que era fácil o João de Deus atacar aquelas mulheres? Porque aquelas mulheres estavam lá desesperadas. Indo buscando uma ajuda, né? Buscando um apoio espiritual. Exatamente. E aí, ou como eu vi nos depoimentos dela no documentário, a mulher tá com o pai lá desenganado e ele chega para a mulher desesperada, porque já foi em tudo quanto é médico, já foi até nas mães de santo lá, não deu jeito.
na saúde deve estar com os dias contados. O João de Deus fala, olha, eu consigo curar o teu pai, mas se você transar comigo. A mulher diz, claro que eu vou transar. Eu vou ficar com essa culpa de meu pai morrer e depois eu ainda achar que eu não curei meu pai porque eu não quis transar com esse velho. Ele vai e transa. Ou seja, eu acho muito raso a gente acreditar que é só a lábia dele, que é do maníaco, é suficiente para convencer uma mulher. Tem todo um contexto. E ainda tem um outro, ainda tem também um outro detalhe, que nem é tão detalhe assim. A maioria das mulheres que ele abordou não aceitou ir para o parque. Muitas diziam não, obrigada, porque a gente só está biografando as que aceitaram. Exatamente, foi isso que eu pensei. A gente só sabe as que foram atacadas ou que morreram. Quantas disseram não? Exatamente. Tipo, ele não é esse Dom Juan, essas mulheres não são bobinhas, elas é o contrário. A maioria esperta não aceitou. Mas 9 aceitaram e morreram. Mas, tipo, 100, pelo menos 100, 200, que é um número estimado pela própria polícia, foram abordadas, foram e sobreviveram, por exemplo. Entendi. Tem o que eu acho mais também incrível no caso do maníaco é que as próprias mulheres ficaram encarregadas de... A ação dessas mulheres foram fundamentais para a captura do maníaco do parque. Porque, por exemplo... Ele abordou uma mulher que era vendedora da Lobras na época. E aí ele fala, eu quero... A gente está fazendo, a mesma lábia, fazendo o ensaio da Avon lá E ele não dizia que era na floresta, ele dizia que era num shopping, que ainda tem isso. Não dizia assim, vamos ali no mato fazer um ensaio, não era isso. Ele dizia... Para algumas ele disse, porque era um ensaio com motivos... selvagens, de floresta, sei lá o que, ele dizia que era no parque. Mas algumas também ele dizia que era num shopping, que pegava uma estrada e, como estava muito atrasado, ele dizia, não, vamos cortar caminho aqui por essa floresta, pelo Parque do Estado. E a mulher, ela entrava no parque achando que ia dar... E realmente fazia sentido isso, porque era uma estrada aqui, uma outra estrada aqui, 2 rodovias e a mata entre eles, entre essas 2 estradas. E aí, essa vendedora da Lobras, ele começa, bora ali no mato fazer floresta. Ela fala, não vou fazer esse ensaio, não quero. Aí a mulher, para se livrar dele, fala assim, me dá o teu cartão, quando você mudar de ideia, eu te ligo. E ele dá um cartão com o nome e o telefone dele, do trabalho dele, entrega para essa mulher. E aí essa mulher pega, guarda o cartão e vai cuidar da vida dela. Uma outra mulher, ele pega, leva para o parque, estupra a mulher no parque, aí a mulher sai e vai na delegacia. Na delegacia ela diz, olha... E aí, como lá nessa delegacia já tinha outras queixas de mulheres que foram violentadas dentro do parque, e aí ele diz assim, o policial fala, bora fazer o retrato falado dele? Aí ela faz o retrato falado. Esse retrato falado é publicado no jornal, mas ninguém sabia quem era ele. Só que aí a mulher que estava com o cartão, ela olha no jornal e diz assim, eu sei que essa pessoa me abordou. E aí ela vai na delegacia e diz, olha, essa pessoa do retrato falado é este homem aqui do cartão. Está aqui o nome, o telefone e o endereço dele. Nossa. Ou seja, são as próprias mulheres, as vítimas que sobreviveram que... E as que não aceitaram, né? Exatamente. As que não aceitaram. Como que tá a vida dele hoje na cadeia? Ele virou um tecelão lá, ele tece, faz uns tapetes lá, daquelas cordas de sisal, faz crochê, faz tricô. Ele tá na penitenciária de Aras, tem uma feirinha lá que as coisas dele são super... Que ainda tem uma outra coisa, esses presos, eles ficam talentosos com esse negócio de costura, de arte. Muito tempo, né? Exatamente, né? Tem todo o tempo do mundo lá. Então eu lembro que a última informação que eu tive oficial dele é que ele fez até uma exposição no museu da Penitenciária, que tem aqui em São Paulo, ali no Carandiru. E ele é muito procurado por parentes de outros presos para fazer roupa de frio e tapete. Eu queria saber o que leva uma mulher a se relacionar com um cara desse. Porque eu fiquei sabendo que ele ia casar, sei lá, tava namorando. Ele casou dentro da cadeia. O livro traz essa história. Tem um distúrbio chamado ibistrofilia. Não é um distúrbio, é uma perversão. São mulheres que sentem interesse sexual por criminosos, de preferência criminosos sexuais.
Então, o que elas fazem? Elas mandam carta. Se você escrever uma carta agora e mandar para o Francisco lá na penitenciária, ele recebe. Livre, gente. Renato, surreal. Isso, eu sabia disso. Sabia. Não é incomum. Gente. Não é incomum, Não, Evelyn. Não é. super. O Ted Bundy tá aí, né? Se casou. Deve ter algum distúrbio dessa pessoa. Alguma coisa ela passou pra ter alguma explicação. A doutora Ana Beatriz deve saber. Pra pessoa se interessar por uma pessoa dessa. Tu tá na tua, tu tá na boa, tu tá livre, tu vai mandar a carta pra um homem desse? Mas ele tá... eu pesquisei isso. Ele tá no campo da perversão. Tipo, tem outras perversões sexuais. Perversão sexual. Tem outras perversões sexuais. Tem gente que gosta de escatologia. Tem gente que gosta de bizarrices. Isso tá nessa seara. Tá na seara da bizarrice, assim. Tipo, não é crime. Não é crime. Mas é bizarro. É bizarro. É bizarro. As mulheres que eu entrevistei que se relacionaram com o maníaco, uma delas fala... Uma morreu a família que me falou que ela ficava assistindo programas esses aqui agora da vida, ficava assistindo para identificar os presos e algumas vão no fórum consultar processo. Gente, é surreal. É uma coisa surreal. E deve ter de homem também, porque a Flor de Lis também estava namorando. Eu acho que não, sabia? Não? Aí o Ulisses pode me dizer melhor. As mulheres são mais interessadas pelos homens do que ao contrário. Mas a Flor de Lis estava namorando. Ela estava namorando, mas ela já tinha um namorado antes. Então ela já conhecia, já era... Tem com mulheres, mas é menos, mas eu acho que tá mais... Tem também, mas não é tão assim. O maníaco recebia 500 cartas. Gente. Por exemplo, a Suzane recebia muitas cartas. E é engraçado que depois começaram a mandar, que ela saiu da cadeia, começaram a mandar as cartas para mim. Não acredito. Você podia fazer um livro só das cartas. Analisando as cartas. Um cara do Exército que me mandou. Uma delas eu até publiquei, acho que no livro, nessa atualização. Que eu acho uma carta muito engraçada que o cara escreveu para ela, dizendo que o cara sabe tudo da vida dela, sabia que ela estava com problema de saúde porque ela fumava demais, e aí dizia, olha, é melhor você diminuir o número de quantidade de cigarro que você fuma. Aí ele dizia lá no... Cuidando dela, do seu neném. Elencava lá um monte de doenças que o fumo traz, aí no final ele bota assim, além disso eu não gosto de beijar mulheres que fumam. Gente, a pessoa é bem desequilibrada, né? Não, tem que ser bem desequilibrada, né?